Marcos capítulo 3. Do verso 20, nós vamos ler até o verso 35. Marcos capítulo 3, do verso 20 até o verso de número 35. Todos encontraram? Podem dizer amém? Amém. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar o bem do valente, entrando em sua casa, se primeiro não manterá o valente, e então roubará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele. E disseram-lhe: eis a tua mãe, teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, somos agradecidos ao Senhor por todo o bem que nos tem feito neste tempo, em nos ajudar, nos assistir, nos sustentar, nos fortalecer. Nós somos gratos ao Senhor. Nós somos gratos porque a Tua boa mão nos tem ajudado, tem nos sustentado diante das lutas, dos enfrentamentos que não têm sido poucos nesse tempo. Mas aqui está a Tua igreja, Senhor. Os Teus filhos que vêm de uma labuta, de uma jornada de trabalho. Muitos saíram hoje pela madrugada para buscar o sustento, o pão de cada dia. Mas estão aqui na Tua casa nesta noite para também se alimentar da Tua palavra. Ó Deus maravilhoso, que o Teu Espírito Santo, que é o tema principal da nossa discussão aqui, ele possa entrar no nosso coração, ele possa nos conscientizar do papel, do propósito que o Senhor tem designado para cada um de nós, enquanto instrumentos nas Tuas mãos, enquanto membros do Teu corpo. Ó Deus poderoso, trabalha na nossa mente, trabalha no nosso coração, para que nós nos santifiquemos de maneira tal que possamos ser, Senhor, instrumentos nas Tuas mãos, e pela operação e poder do Espírito Santo, nós possamos vencer, Senhor, as lutas
quebrar as cadeias, romper as correntes, libertar por meio da palavra todos os oprimidos pelo diabo, e que o teu nome venha a ser glorificado. Ó Deus, nesta noite eu oro em nome de Jesus, e eu peço que o teu Espírito venha tomar conta da tua igreja, venha tomar conta desta congregação que o Senhor nos tem confiado neste tempo, e que nós possamos com responsabilidade, com o coração quebrantado, com o coração aberto, nos colocarmos à disposição do teu reino, para que o teu nome seja glorificado. Afasta de nós toda religiosidade, todo legalismo, e nos faz viver uma vida em espírito, para que o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Tome assento. Eu venho já desde terça-feira próxima passada, trazendo aos irmãos esse propósito de reflexão acerca da seguinte pergunta: como entender o que é pecar ou blasfemar contra o Espírito Santo? O nosso maior objetivo aqui não é construir um plenário em que se dê vazão à discussão teológica do ponto de vista de A ou de B. O nosso maior propósito aqui é propor aos irmãos o enfrentamento deste tema e compreender como é que nós devemos olhar para ele, como é que nós devemos tratá-lo e como é que, como igreja, como membros do corpo de Cristo, nós devemos nos comportar diante desta indagação. E eu falo isso com muita preocupação. Primeiro porque, como disse terça-feira próxima passada, este é um tema pouco comentado nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos, nas nossas reuniões. As pessoas não querem muito falar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, até porque existe um conceito muito forte, muito vivo, principalmente entre nós pentecostais, que carregamos ao pé da letra as declarações contidas nos evangelhos, a saber, Lucas, Marcos, Mateus comentam de forma muito veemente essa questão, e alguns de nós, já com muitos anos de caminhada na fé, de vez em quando nos deparamos com esta pergunta: será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Isso é uma coisa tão viva que terça-feira nós estávamos ensinando aqui, dentro da nossa simplicidade, dentro da nossa capacidade, quando eu propus ao irmão Wesley, que tem sido o nosso grande ajudador aqui, a levar isto para o canal do YouTube, não foi para autopromoção, até porque a minha idade já não permite mais isso. Mas foi justamente no sentido de ajudar os irmãos que acompanham as nossas ministrações a entender, de um ponto de vista mais didático, mais aclarado, de uma linguagem mais facilitada, como é que nós devemos interpretar determinados textos bíblicos. Não que eu, pastor, seja o senhor da razão. Eu respeito a opinião contrária, porque talvez aqui esteja a base e o princípio de um comportamento democrático. A democracia pressupõe a alternância de poder e de opinião. Mas eu preciso defender, do ponto de vista bíblico, as verdades que eu entendo que são verdades, porque elas, para mim, elas são imutáveis, elas são inalienáveis, elas são inalteráveis, elas são como aqueles artigos da Constituição Federal que são chamadas cláusulas pétreas, não é? Por exemplo, quando você abre lá o artigo 5º da Constituição, lá existem vários incisos
que tratam, melhor dizendo, do tema do direito e garantias individuais. E boa parte daqueles incisos que lá estão são chamadas de cláusulas pétreas. Por quê? Porque elas não podem ser alteradas. Nem mesmo o legislador tem poder de modificar aquilo que lá está. Por quê? Porque elas foram colocadas ali como um propósito de proteção. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, em decorrência de muitas verdades que surgem no mundo filosófico, no mundo acadêmico, no mundo cotidiano, no mundo social, a palavra de Deus prevalece sobre toda e qualquer opinião, porque ela é e continuará sendo a palavra de Deus. Mas, pastor, eu acho isso, mas a palavra de Deus está acima do nosso axiologismo, a palavra de Deus está acima do nosso conhecimento, a palavra de Deus está acima da nossa capacidade, ela é a palavra. João, no capítulo 1, diz que Jesus é o Verbo encarnado, ele é a própria palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então não há dúvida e não há enfrentamento com relação à palavra, mas a ideia é justamente trazer a elucidação, ou pelo menos tentar buscar a elucidação de determinadas questões que são bastante complexas, principalmente nos nossos dias em que os valores estão invertidos. Perceberam hoje que as verdades se tornaram mentiras e as mentiras se têm tornado verdades? Então, nesta gama de enfrentamento, aqui está a igreja. Aqui estão os irmãos, buscando adquirir conhecimento à luz da palavra, para que possam servir melhor o vosso Deus. E como eu estava dizendo, na terça-feira próxima passada, dentro de um comentário que nós fizemos aqui, que foi lá para o canal do YouTube, alguém entrou lá e deixou um comentário que me chamou a atenção. Eu vou tentar resumir aqui em rápidas palavras, abro aspas. Pastor, sou evangélico há 9 anos, e carrego comigo uma culpa. Eu não sei se blasfemei contra o Espírito Santo. E aí ele conta toda uma narrativa de problemas que o acompanham desde a sua conversão, e ele também conta os motivos pelos quais ele passou a acreditar que ele havia blasfemado contra o Espírito Santo. E o que é pior é que num determinado trecho desta fala, deste pedido de ajuda, ele diz: pastor, eu procurei uma pessoa que se dizia líder, que se dizia uma pessoa preparada para me orientar, e essa pessoa colocou um fardo ainda mais pesado, de formas que hoje eu acredito que eu blasfemei contra o Espírito Santo. E aí ele contou a história dentro de uma linguagem bastante coloquial, bastante simples, mas eu tive a capacidade de tomar o cuidado de olhar detidamente, e notadamente eu percebi que realmente ele é uma pessoa que está vivendo um constrangimento do ponto de vista espiritual, da qual ele não consegue se libertar. E ele carrega consigo uma culpa que não está sobre ele. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. E hoje, propositalmente, eu escolhi o texto de Marcos. Como eu disse a vocês, tanto Mateus, Marcos e Lucas falam desse mesmo texto. Mateus fala no capítulo 12, acho que a partir do verso 31. Marcos fala no livro de Marcos, aqui no Evangelho de Marcos 3, a partir do verso 20. E, salvo o melhor juízo, Lucas vai falar no capítulo 6. Mas todos eles com uma narrativa e dentro de uma perspectiva bem diferente uma da outra. E hoje, propositalmente, como eu já tinha começado terça-feira passada, eu escolhi o texto de Marcos, porque me chama a atenção algumas verdades bíblicas que estão inseridas no texto. Então eu quero somente, para a gente pontuar e começar aqui agora, fazer algumas observações. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. É muito interessante a gente sempre olhar para o contexto da leitura que nós estamos fazendo, porque o contexto tem toda uma narrativa que eu já pontuei, não vou ficar tocando nesse assunto, mas nós estamos vendo Jesus saindo agora do templo, lá da sinagoga, numa manhã de sábado, e depois de fazer um milagre extraordinário para
confrontar o posicionamento dos sacerdotes, dos escribas, que o haviam questionado do lado de fora do templo por um comportamento construído pelos seus discípulos. Todos vocês sabem que os discípulos também eram seguidores assíduos da lei mosaica, e tudo começa a mudar a partir do momento que eles encontram a Jesus e Jesus resolve chamá-los para caminharem junto com ele. Você pode até perguntar, então, pastor, quer dizer que à medida em que os discípulos passaram a caminhar com Jesus, eles passaram a desobedecer a lei? Não, eles cumpriam a lei, mas eles começaram a perceber que os ensinamentos de Jesus, eles se contrapunham de forma extremamente forte ao ensinamento trazido pelos líderes religiosos daquela época. Então, diz o texto bíblico que os religiosos encontram os discípulos de Jesus numa manhã de sábado, onde havia uma proibição: não pode trabalhar, não pode cozinhar, ou melhor, não pode trabalhar, não pode colher, não pode se movimentar. O propósito é você ir para o templo para adorar a Deus, para servir ao Senhor, porque o sétimo dia, o dia de sábado, é o dia de descanso. Os judeus levavam isso aqui ao pé da letra, principalmente os religiosos, aqueles que detinham o conhecimento da lei mosaica da Torá. Então, esse problema nasce a partir do momento que os fariseus lá, que os escribas chegam ali no campo e percebem que os discípulos de Jesus estão colhendo espigas para comer. Eles estavam com fome e eles resolveram colher aquelas espigas para comer. E Jesus então é confrontado por esses religiosos que, consequentemente, depois de terem sido repreendidos por Jesus, eles saem daquele ambiente já por meio de uma provocação realizada pelo próprio Jesus, que não são eles quem se retiram, é Jesus que se retira em direção ao templo. E quando Jesus chega lá no templo, isso aqui está muito claro lá no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, não é? A partir do verso 1, Jesus vai entrar lá no templo e todos nós conhecemos o que foi que aconteceu lá. Jesus cura aquele homem. Depois disso, tivemos algumas mensagens aqui neste púlpito de pastores que vieram aqui para nos exemplificar como foi este processo, a exemplo do que pregou aqui o pastor Júnior Oliveira, lá da Holanda, na última quinta-feira. Esse homem, então, tem a sua mão curada, restaurada, e a partir daí, os religiosos daquela ocasião, eles começam a intentar um plano maligno para tirar Jesus de circulação. E diz a Bíblia que Jesus, ao sair do templo, porque houve um alvoroço, imagina que Jesus está quebrando um paradigma de comportamento. Naquele dia de sábado não podia fazer nada. Não podia fazer nada, inclusive operar milagres. Os judeus, não acreditavam que isso fosse possível naquele ambiente, porque havia uma proibição terminativa: todos devem ir para o templo. Mas Jesus vem e quebra este paradigma. Primeiro, quando ele permite que os seus discípulos colham as espigas no campo, na narrativa de Marcos, e depois, quando ele entra no templo e ele pede para que aquele homem se coloque no meio das pessoas aonde ele estava e coloque a sua mão para frente, e o milagre é operado. Isto tira a credibilidade desses religiosos que detinham o poder religioso, e eles começam a se preocupar em como parar esta fama de Jesus, até porque até então eles eram quem detinham esta popularidade que agora está sendo tolhida pelos feitos maravilhosos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta situação, ela tem uma construção bastante interessante. E por quê? Porque Jesus aqui, ele está inserido em 3 básicos contextos que eu mostrei para vocês. O primeiro contexto apresentado por Marcos é o contexto da multidão, a multidão que está no templo e a multidão que acompanha Jesus depois da sua saída.
A multidão é a marca de toda essa discussão. A multidão que os religiosos não queriam perder. A multidão que sustentava os costumes, que sustentavam as ações do poder religioso dos judeus daquela época, principalmente dos sacerdotes, das classes religiosas que lá estavam. E esta multidão agora, ela se vê atraída por alguém que de fato faz milagres que contrariam aquele comportamento cotidiano provocado pela legalidade e pela religião. Jesus está operando de forma real. Jesus está fazendo algo que as pessoas não estão acostumadas a ver. Jesus não vem com um discurso. Jesus não vem com uma mensagem vazia. Jesus não vem com textos de legalidade. Jesus começa a operar para atrair a atenção da multidão com poder. Jesus tem poder. Jesus tem autoridade. E a autoridade e o poder de Jesus começam a se sobrepor ao posicionamento da religião. Então, a primeira coisa que o texto identifica aqui é a multidão. Veja que Marcos vai dizer, a partir do verso 20, que Jesus sai daquele ambiente geográfico aonde ele está e ele vai para uma casa. É interessante que é só Marcos que fala isso. Nem Mateus, nem Lucas tocam nessa questão de Jesus saindo para ir para uma casa. Mateus, salvo o melhor juiz, diz que Jesus vai para uma aldeia. Lucas, eu não sei o que ele diz, eu não me lembro agora. Mas existe uma discrepância na informação. E por quê? Porque cada um vê essa situação aqui de uma forma e com uma visão diferente. Por isso que estes evangelhos, não é? Esses três, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinópticos. Por quê? Porque eles são comparativos, eles são aproximados, mas cada um tem identidade própria para a construção do texto, como nós estamos vendo. Então Jesus vai para essa casa. E como o objeto aqui de discussão na visão de Marcos é a multidão, pastor Davi Gregório, a multidão vai atrás de Jesus. E quando a multidão vai atrás de Jesus, a ideia que Marcos nos traz no texto, a partir do verso de número deixa eu ver aqui onde é que eu parei. A partir do verso de número 21, olha o que é que diz, verso 20, vamos ler aqui só para a gente trabalhar isso aqui. E foram para uma casa e afluiu-se outra vez a multidão, de tal maneira que nem podiam comer pão. Aqui você faz uma dedução do que Marcos está dizendo. A primeira coisa que eu identifico no verso 20 é que eles saem do local geográfico onde estavam, seguramente ali já na parte exterior do templo. A multidão vem atrás e Jesus resolve, na visão de Marcos, irmão Juscelino, ele resolve se refugiar nessa casa. E ele resolve se refugiar nessa casa não só para fugir da multidão, mas também para se alimentar. O texto nos traz um indicativo de que eles foram para esta casa, mas à medida em que eles chegaram lá, a proporção de pessoas cresceu tanto que a linguagem que Marcos usa aqui é que a multidão era tão grande, de tal maneira que não podiam comer pão. O que me leva a entender que a mesma quantidade de pessoas que estavam do lado de fora estavam tentando ir para o lado de dentro. Então houve uma grande dificuldade, inclusive de locomoção dentro deste ambiente residencial, porque eles não conseguiam sequer comer. E aí Marcos traz aqui uma declaração que me chamou muito a atenção no verso de número 21. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Eu trabalhei muito esse texto aqui na terça-feira passada, porque Marcos vai identificar agora uma outra coisa interessante aqui. Marcos não só identifica a multidão que passa a levar
esta fama de Jesus com mais avidez, trazendo uma insatisfação ao sistema religioso da época. E por que eu estou contando tudo isso? Porque a blasfêmia do Espírito Santo será resultado de uma insatisfação de um sistema religioso legalista que não aceita as operações produzidas por Jesus e vão atribuir a Jesus estes feitos, dando crédito a Satanás. Então, agora Marcos está identificando uma outra situação no texto. Ele mostra primeiro a multidão que cerca a casa, a multidão que entra dentro da casa, e o verso 21 diz que quando a família de quem, irmãos? A família de Jesus, ouve que Jesus está naquela casa, na declaração, Marcos vai dizer que eles saem, e quando seus parentes ouviram isto, eles resolveram sair para prender Jesus, porque eles acreditavam que Jesus estava fora de si. Nós temos algumas interpretações para essa expressão fora de si. Então, no primeiro momento, pastor, no ambiente de problema, para a gente que reclama muito, Jesus tinha aqui agora identificado pelo menos 2 problemas. O texto denuncia isso. Qual era o primeiro problema de enfrentamento para Jesus? Os religiosos. Os religiosos passaram a ser uma grande pedra de tropeço no caminho de Jesus. E agora, quem é a segunda pedra de tropeço na linguagem e na narrativa de Marcos? A família. A família de Jesus não acreditava no que Jesus estava fazendo. E a pior coisa que tem é viver em um ambiente onde as pessoas não acreditam naquilo que nós estamos pregando, naquilo que nós estamos ensinando, nas orientações que nos são dadas por Deus para transmitir às pessoas. Isso aqui é muito forte. Essa declaração de Marcos, quando denuncia que os parentes de Jesus, quando ouviram isso, o que é que os parentes de Jesus ouviram que os motivou a saírem da onde estavam com uma missão? Diga comigo, eles saíram com uma missão. Não, mas pode ser melhor, diga, eles saíram com uma missão. A pior coisa é a gente sair com uma missão que não é nossa. Essa missão aqui não era deles. Segundo a narrativa bíblica do profeta messiânico, Jesus não teria que ser preso pela família. Já tinha um script escrito. Mas a família, por não entender o trabalhar de Deus através do ministério de Jesus, resolve tomar uma atitude quando recebem uma informação que já vem contaminada. Meu Deus, eu tiro tanta lição daqui. Marcos está dizendo de uma forma clara. Engraçado que eu fiz tudo isso aqui, eu passei o dia escrevendo, ó. Marcos é que está dizendo isso aqui. Verso 21, e quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia, está fora de si. O que é que eles ouviram? No texto, eles ouviram pelo menos 2 coisas. O que é que eles ouviram, pastor? Eles ouviram o que os discípulos de Jesus tinham feito lá atrás, no campo de espiga. Os parentes de Jesus, os seus pais e os seus irmãos, eram cumpridores da lei. Estavam em todas as festas anuais. Estavam em todos os atos solenes produzidos pelo templo. Cumpriam rigorosamente os preceitos, até porque nós não podemos abandonar aqui a essência e a origem dos pais de Jesus, que não são pais biológicos,
mas foram pais colocados por Deus no contexto da história para justificar o que Isaías fala no capítulo 7 do seu livro sobre o nascimento virginal de Jesus. Isso aqui é para aqueles camaradas que dizem assim: não, mas eu não acredito que ele nasceu de uma virgem. Ah, por que você não acredita? É porque eu não acredito. Então, se você não acredita que ele nasceu de uma virgem, explica para mim como é que você nasceu. Bonzão. Você sabe qual é o processo da formação de um homem, de uma mulher? Tudo começa por uma sementezinha, que dentro daquilo que nós chamamos de período gestacional, vai se formando o embriãozinho, vai crescendo, se torna um feto. É o salmista, no Salmo 139, que chega a essa conclusão. Deus disse a Jeremias: eu te conheço, rapaz. Antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Então agora nós temos uma discussão emblemática aqui, porque os parentes de Jesus estão ouvindo não o que Jesus está fazendo, eles estão ouvindo o que os acusadores estão declarando. E o que os acusadores estão declarando acerca de Jesus? Que ele quebrou o protocolo, que ele desrespeitou a lei, que ele de fato, ele precisava ser parado e impedido, porque se ele continuasse fazendo isso, ele poderia perder a sua vida. Por isso que Marcos tem essa reação. Na narrativa de Marcos, quando a família ouve o que aconteceu com os discípulos de Jesus do lado de fora, e com o que Jesus fez lá dentro, curando o homem das mãos mirradas, inclusive curando e justificando porque que estava curando. Jesus trabalhava muito, irmã Ana, com a ideia de parábola, e a parábola que ele conta para os religiosos daquela época, que tinham a intenção de envergonhá-lo naquele contexto, acabados, porque Jesus falou da excelência de se fazer o bem em detrimento do mal. E ele faz um bem àquele homem, restaurando a sua mobilidade e permitindo que ele passasse a ter uma vida natural. Então a família agora, ela ouve essas coisas. E eles entram num consenso e dizem assim: nós precisamos proteger Jesus. E só tem uma forma da gente proteger Jesus: nós precisamos ir lá nessa casa, onde ele está. E se a gente chegar chamando ele, ele não vai ouvir. Então nós vamos entrar e vamos prender ele. Mas qual é o argumento para prender quem está abençoando pessoas? E a família tem um problema aqui. A família não pode entrar lá como a gente entra, querendo resolver os problemas da gente de qualquer maneira, chutando a mesa, quebrando as portas, gritando, porque isso não resolve. A família sabia que tinha que construir um argumento. É por isso que Marcos vai usar essa expressão, fora de si. Aqui está aí dando a ideia, né? Nós temos dois contextos aqui, somente na língua grega, você tem aqui duas formas de aplicar a expressão fora de si. Tanto aqui se refere àquele período que nós chamamos no direito brasileiro de incapacidade de exercício da atividade laborativa ou da atividade habitual, os direitos civis que são garantidos a cada um do cidadão por força da sua personalidade, não é? Sua personalidade própria. Você sabia que já o próprio nascituro já nasce com direitos? Quando você vê esse povo tudo gritando, falando besteira aí, nós somos a favor do aborto. Pois é, mas aquele feto que está em formação, ele já tem direito. A lei já o protege.
Então, essa expressão fora de si, ela tem um contexto muito forte. Porque ao mesmo tempo que nos remete à ideia de que a família de Jesus resolveu prendê-lo e tirá-lo daquele ambiente, sob custódia, pelo desrespeito que eles entendiam que foi provocado por essa atitude de Jesus, em permitir que os discípulos colhessem espiga no sábado, e ele curar aquele homem da mão mirrada, isso foi o suficiente para que essa construção se consolidasse. Então, do ponto de vista legal, a família estava disposta a ir lá prender Jesus para dizer o seguinte: nós vamos prendê-lo, porque ele não está no seu juízo perfeito. E qual é a base para segurar isso? Ele não está respeitando aquilo que é mais importante para nós, a lei. Somente alguém que não está no seu juízo perfeito é capaz de desrespeitar a lei. E aí eles arquitetam um plano para chegar lá e prender Jesus. E qual é o plano? Vamos dizer que ele está louco. Vamos dizer que o que ele está fazendo não está de acordo com aquilo que nós aprendemos na lei mosaica. Isso está no texto, é claro, é evidente, o texto denuncia isto. E essa atitude, na visão de Marcos, ela vai ter uma consequência. Por quê? Porque no verso 22, Marcos também vai dizer que enquanto eles se preparam para colocar em prática esse plano, o que é que está acontecendo no mundo religioso para gerar blasfêmia? Os escribas e fariseus, eu vou colocar tudo no mesmo pacote, porque Marcos só está falando no caso aqui deles. Os escribas eram os doutores da lei, era eles quem liam, quem interpretavam a lei, era a responsabilidade do escriba ir lá no sábado de manhã na sinagoga, abrir o livro da lei e ler, fazer aquilo que Jesus fez lá quando ele abriu o livro do profeta Isaías. Ele tomou lá o lugar do escriba lá e foi lá e leu o texto que estava falando sobre ele mesmo. Então esses escribas, que agora estavam tendo a sua autoridade questionada pelas ações de Jesus, veja que não é o que está escrito, é o que se está falando. Muitas das vezes a gente tem muito conhecimento, mas tem pouco poder. O que importa não é o que a gente conhece, é o que a gente carrega. O que importa não é o que você tem no ambiente de conhecimento, mas é no grau de intimidade com Deus. Eles conheciam muito da lei, mas conheciam pouco de Deus. Eles conheciam muito da lei, mas conheciam pouco de Deus. E quando a gente conhece pouco de Deus, a gente não conhece milagre. Quando o milagre acontece, a gente se assusta. Então esses homens estavam num ambiente de descredibilidade. E eles agora, nesse ambiente, eles percebem que eles vão perder a popularidade. Vai haver questionamento no ensino deles. E a melhor maneira de você identificar um anátema, um mentiroso contumaz, é olhando para a sua vida. É olhando para o seu comportamento e para as suas palavras. Fala com ousadia, mas se comporta como um profano. Este grupo resolve descer. Marcos usa aqui essa declaração para dizer que eles já tinham descido de Jerusalém. Quando Marcos diz que eles já tinham descido, me dá a possibilidade de compreender, pastor Alex, que eles já estavam lá naquele ambiente. Não é que eles desceram, que eles iam descer. Eles já haviam descido, eles estavam lá. E quando Marcos usa esta expressão, eles haviam descido de Jerusalém, estes escribas, preste atenção, não é o povo que diz. A conversa não sai do meio da multidão.
multidão. A conversa aqui não sai do meio dos familiares de Jesus, que embora o quisessem prender, estavam acreditando que o fariam por uma boa causa. O comportamento hostil que vai caminhar para a blasfêmia e para a declaração de Jesus, e para que ele venha contar a parábola que ele vai contar a seguir na linguagem de Marcos, ela é resultado de um plano que os escribas construíram para descredibilizar aquilo que Jesus estava fazendo pelo poder e autoridade da palavra. Dá uma olhada para o teu irmão e diz: a palavra tem poder. A palavra tem poder. Só tem um jeito da gente quebrar isso aqui, a hegemonia de milagre desse homem. Se ele já afrontou a gente lá no campo de espiga, se ele já fez a gente passar vergonha dentro do templo lá, e deixou a gente com cara de abacate, se a gente não parar ele aí, nós vamos ter problema. Mas como é que nós vamos desconstruir alguém que está fazendo milagre? Como é que eu vou dizer que esse milagre que aconteceu não é milagre? Porque no âmbito da fé, não existe explicação racional para milagre. A medicina hoje, para que vocês saibam, guarda essa pérola. A medicina hoje está muito avançada. E é consenso entre os grandes mestres da medicina que a medicina não é uma ciência exata. E por não ser uma ciência exata, nasce e morre. Eles agora, porque isso aqui está muito moderno, eles agora passaram a defender uma terceira via. Qual é a terceira via desta ciência? Fé. Pela medicina, acabou. Mas pela fé, se Deus quiser, pode acontecer alguma coisa. Louvado seja o nome de... Então o grande problema desses escribas era desconstruir isso. E só tem uma forma de desconstruir. Eles vão criar uma falácia para se contrapor a Jesus. É aqui que nasce essa declaração. Alguém pode ler para mim aí o texto, verso 22 do capítulo de número 3. Mas leia bem alto, porque senão só eu fico falando aqui, que eu quero citar algumas coisas aqui. E os escribas que tinha descido de Jerusalém dizia: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Olha o que esses obreiros fizeram. Pastor, mas obreiro? Eles eram obreiros. Eram auxiliares do sacerdote. Não estou fazendo nenhuma invenção, não estou brincando, não estou fazendo nenhum tipo de brincadeira. Eu estou falando a realidade do texto. Digam comigo, eles eram obreiros. Eles tinham obrigação de orientar o povo. Eles tinham a responsabilidade de ler a lei. Vamos desacreditá-lo. E por que eles tomaram esta atitude? Porque todos estes religiosos aqui, na sua maioria, eles eram mestres. E naquela época, todo mestre tinha um discípulo. E eles estavam muito acostumados a este ambiente de possessão demoníaca. Já tinha lá. De vez em quando o camarada entrava endemoniado na sinagoga, e não eram eles os maiorais que expulsavam esses demônios. Eram os discípulos que estavam sob os seus cuidados. Então agora, eles começam a lançar essa declaração e começam a dizer: tem Beelzebu e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. A palavra Beelzebu, se você trouxe caneta, marque isso aí, que isso aqui é interessante.
Isso cai no Enem da igreja, tá? Beelzebu é uma palavra composta. Bel, Senhor, e Zebu, mosca. Beelzebu, por ser composta, quer dizer Senhor das moscas. Eles estão atribuindo o milagre que Jesus faz lá com o homem da mão mirrada a uma entidade diabólica que recebeu esse nome composto e que seguramente tem alguma coisa a ver com a divindade dos egípcios lá atrás. Eles pegam esta declaração e eles então começam a espalhar isto no meio do povo. É mais ou menos você ficar sabendo de uma situação de um irmão e, em vez de orar por ele, você sair e potencializar. Você viu? Eu vou contar uma experiência para vocês que eu vivi no meu ministério. Já contei aqui uma vez, algum tempo atrás. Mas uma ocasião eu estava lá no bairro da Lapa e eu era motorista do saudoso pastor Eliseu Feitosa de Alencar, que foi um dos grandes apóstolos da nossa geração, um grande líder da Assembleia de Deus, principalmente no norte do país. O ministério do pastor Eliseu, para quem não sabe, era de evangelização de índios. Ele dedicou a sua vida para evangelizar os povos indígenas. E ele tem muitas igrejas na região norte do país, nos estados do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Roraima, enfim. Ele passou a sua vida dedicado ao trabalho de evangelismo às nações indígenas. Mas já com a sua idade avançada, todas as vezes que ele vinha para São Paulo, eu ficava encarregado de conduzi-lo no seu automóvel para que ele pudesse cuidar das suas tarefas e dos seus compromissos. E uma ocasião eu estou lá na rua Afonso Sardinha. E o pastor desceu para ir no extinto Banco Banespa, que era o Banco do Estado de São Paulo. E eu fiquei dentro do carro, mas estava muito quente. Eu resolvi sair do carro e fiquei encostado na porta do motorista e peguei isso aqui, ó. E encostado na porta do motorista, eu apoiei a minha mão. Um anjo do Senhor, com auréola, com asa de 2 metros de envergadura para cada lado, cheio, passou. E quando ele passou e ele viu a minha mão nesta posição, ele teve uma rápida dedução. Ele conseguiu me identificar como sendo o Abacuque. E ele também conseguiu identificar o objeto na minha mão, mas ele não identificou o objeto como sendo uma caneta. Ele identificou esse objeto como sendo um cigarro. Quando eu fui tomar conhecimento do que estava acontecendo, eu já tinha sido excluído. E assim, força de expressão, isso é uma hipérbole, tá? É força de expressão. Mas a conversa avançou de uma tal forma que se o presidente da igreja não está comigo, eu teria ficado em maus lençóis. Então foi exatamente isso que os escribas fizeram aqui. Eles dotados, preste atenção nisso, eles dotados de uma investidura de verdade, pastor mente, obreiro mente. Eu estou perguntando, não é para mentir. Não é para mentir. Não deveria. E esta é a ideia de Marcos para tratar isso aqui. Estes homens têm o respeito da comunidade. Esses homens ensinam. E são estes homens que ensinam, que vão insinuar, de forma ardilosa, proposital e mentirosa,
que o milagre que Jesus operou, na nossa linguagem de hoje, é uma fake news. Isso é mentira. Ele está expulsando o demônio pelo próprio demônio. Numa linguagem coloquial, para você entender, eles estavam dizendo que Jesus tinha associação com Satanás. O texto é rico, e eu preciso correr. Só que Jesus ouve isto. Eles falam a ermo. E por que eu estou dizendo que eles falam a ermo? Porque no verso 30, esse negócio pegou tão rápido, que a multidão, no verso 30, Marcos denuncia, já aparece dizendo, e a multidão dizia, ele está fazendo isso aí por meio do diabo. Começou nos escribas e contaminou o coração do povo. Normalmente, contamina o coração de quem não vem na escola dominical, de quem não vem no culto de ensino, de quem não participa da igreja. Contamina o coração do desigrejado, daquele que encontra dificuldade para tudo quanto é situação dentro da igreja. Mas aí o texto bíblico diz que Jesus resolve confrontá-los. E como é que Jesus os confronta, Rafael? Jesus chama eles para conversar. Porque nesse ambiente de disputa, nós precisamos entender que a verdade sempre vai prevalecer. Você não precisa puxar os cabelos, você não precisa perder a postura para fazer com que a verdade prevaleça. Ninguém pode ir contra a verdade. As pessoas podem até conseguir distorcer a verdade, mas eles vão fazer por um tempo determinado. Jesus está entendendo a intenção dos corações, e ele então resolve tomar atitude. Jesus não espera isso disseminar, ele percebe, ele identifica a fonte e ele chama todo mundo. Vem cá que eu vou conversar com vocês, eu quero contar uma história. E aí é que começa aqui a minha participação. Eu disse a vocês aqui no ambiente de blasfêmia, o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu disse isso terça-feira e vou recapitular aqui. Mas vamos lá rapidinho. Quero que vocês deem uma olhada comigo e leiam comigo o verso 23 até o verso 29. Um irmão aí pode ler. Olhe o que é que Jesus vai fazer. Lembram que eu já falei aqui para vocês da parábola, da importância da parábola? Jesus usou muito esse instrumento de linguagem, e Jesus trabalhava muito isso, porque ele pegava elementos do cotidiano. Olha como é que Jesus resolve esse problema, irmãos. Jesus não vai para os livros. Jesus não vai lá pedir para o sumo sacerdote Anás ou Caifás, me dá um esboço aí para me enfrentar esses cabras. Me dá a chave, a senha de um argumento racional que possa envergonhar. Não, Jesus vai pegar o elemento de convivência dos quais eles também, escribas, estão habituados. Por que Jesus vai contar esta parábola? Porque Jesus vai confrontá-los. Lembram que eu falei que eles também são mestres? E mestre tem discípulo. Eles tinham discípulos, tinha um bocado de discípulos dos escribas lá. Eles estavam lá. Aí Jesus vai contar uma história. Eu vou explicar para vocês o que vocês estão falando. Aí Jesus começa assim, vocês já vão ler aqui. Olha o que Jesus começa. E chamando-os para si, disse por parábola. Era como se Jesus estivesse assim, não quero nem ir para o enfrentamento, que vai ficar pequeno para vocês. Que tem gente que acha que é a última Coca-Cola no deserto, é a última cereja do bolo. Não, Jesus estava falando assim, não vou nem para o enfrentamento, vou contar uma revelação dentro do ambiente de convivência de vocês. Vocês estão pensando que vocês me conhecem, mas vocês não me conhecem, mas eu conheço vocês.
Aí Jesus vai dizer, Marcos vai narrar e vai dizer assim: e chamando-os para si, disse-lhes por parábola. Eu gosto de Jesus porque a metodologia, a didática de Jesus, pastor Valdemar, impressiona. Eles estão fazendo uma afirmação. Ele está expulsando, ele está fazendo esses negócios aí pelo espírito de Beelzebu, Deus, o senhor das moscas. Aí Jesus, por parábola, diz, eu quero conversar com vocês. Como pode? Ele faz uma outra pergunta, né? Como pode? Agora é eu que estou perguntando. Vocês estão dizendo que o que eu estou fazendo aqui é pelo espírito dos demônios. Ok? Vocês também estão dizendo que eu estou operando sinais. Por exemplo, do homem da mão mirrada, vocês estão dizendo aqui que eu operei esse milagre por força ou pelo poder do Senhor das moscas. É isso que vocês estão dizendo? Sim, nós estamos dizendo isso. Então me explique como pode Satanás expulsar o próprio Satanás. E aí eu quero que você leia para mim aí. Vamos ler para mim aí, 24 até o 29. E se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Segura um pouquinho, irmão Alex. Vamos trabalhar isso aqui? Jesus vai na contramão de direção de todo esse argumento, dessa narrativa mentirosa. Ele diz, primeiro você, numa linguagem, para você entender, eu vou aplicar para o texto agora. Vamos fazer uma exegese do texto. Jesus está dizendo assim para ele, vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês estão atribuindo ao reino espiritual do diabo uma baderna que não existe. É isso que Jesus está dizendo nos versos seguintes, 24 e 25. E Jesus usa duas figuras de linguagem para determinar o que ele vai dizer a seguir. Ele vai falar de um reino dividido, fazendo alusão, seguramente fazendo alusão ao sistema monárquico que governava Israel naquela ocasião, que era a ocupação dos romanos e que colocava o jugo sobre os judeus, mas de quem era o resultado pela força? Dos judeus ou dos romanos? Eu vou melhorar isso. Quem é que mandava em Israel no momento da invasão, no momento da titularidade do governo? Eram os judeus que mandavam nos romanos ou eram os romanos que mandavam nos judeus? Quem é que mandava lá? Eram os romanos, porque eles haviam despojado Israel e lá se estabeleceram. Então Jesus está falando numa linguagem que eles conheciam. Vocês estão dizendo que eu expulso, que eu estou operando milagre pela ação do Senhor das moscas. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Jesus aqui pegou uma chinela santa e diz, sabe por que vocês estão sob o jugo dos romanos? Porque entre vocês não se entenderam. Numa outra linguagem, Jesus está dizendo assim, eu estou aplicando o texto aqui, e é aqui uma aplicação dentro daquilo que a Bíblia me permite interpretar. Jesus está dizendo assim para eles, todo reino dividido, ele é um reino bagunçado, é um reino desestruturado, e consequentemente ele não tem firmeza. O que Jesus indiretamente entre Elias estava falando? Tem uma sociedade religiosa muito farta aqui. O texto não diz isso, mas me dá a possibilidade de conjecturar. Jesus estava falando daquele sistema religioso que eles estavam vivendo. Lá estavam os saduceus, lá estavam os fariseus, lá estavam os escribas, lá estavam os essênios. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, vocês são tantos, mas vocês continuam sendo serviçais de Roma. Então, num ambiente que vocês conhecem de reino, eu preciso dizer uma coisa para vocês, reino dividido não subsiste. Mas já que vocês estão trazendo a discussão para dentro da casa, vamos tratar da casa. Eu gosto de Jesus. Aí Jesus aplica uma outra lição. Ele diz assim, se uma casa se dividir contra si mesmo,
tal casa não pode subsistir. O que Jesus está dizendo aqui? Eu estou pregando o mesmo que vocês pregam. Eu estou ensinando o mesmo que vocês ensinam. Eu estou apresentando o mesmo Deus que vocês apresentam lá na sinagoga todo dia, todo sábado. Como é que eu posso operar pela ação e pelo poder do Senhor das moscas, se eu não estou falando em nome dele, estou falando em nome de Yahvé? Aí Jesus vai mais adiante. Leia aí, Alex, pastor Alex, 26 e 27. Se Satanás se levanta contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Isso aqui é muito forte. Se Satanás se levanta contra ele mesmo, ele está desconstruindo o que ele mesmo construiu. Como é que o Satanás estraga a vida da pessoa, arrebenta com ela e depois ele abre uma porta e conserta de novo? Vocês não sabem o que vocês estão falando, seus doidos. Mas eu vou mais adiante. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Porque se eu estou operando em nome do Senhor das moscas, o Beelzebu, logo a casa de Satanás está largada e abandonada. Como eu sei que está abandonada mesmo, que eu vi ele cair do céu, a Bíblia diz que ele viu o Satanás cair do céu, numa linguagem bem coloquial, parece que Jesus está dando uma pincelada lá, né? Tem até um fundinho de verdade, mas não se aplica ao contexto do que vocês estão falando aqui. E aí no verso 28, Jesus vai dar a resposta que é poderosa. Vou esclarecer para vocês. Na verdade vos digo, agora é que entra a grande questão. Eu vou dizer para vocês o que é isso. Eu vou dizer para vocês quem é que está mandando aqui. Eu quero dizer para vocês que o diabo será dominado, mas não é esse o tempo. Vai chegar o tempo que eu vou dominar, que eu vou entrar e vou resolver tudo. Mas agora, não é ele que está operando aqui não. Quem está operando aqui é o poder de Deus. Quem está fazendo milagre aqui é o poder de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. As consequências do que vocês estão falando, elas precisam ser justificadas agora. Meu pai dizia que quem tem boca fala o que quer. Agora preste atenção nisso. Ele também dizia que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Eles esperavam por tudo, pastor Carlos Araújo, mas eles não esperavam essa confrontação. Lê aí, Alex. É o 29, né? Lê aí, pastorzão. Não, 28. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Espera um pouquinho, olha só. Segura aí, fica de pé aí. É verdade. E Jesus era incisivo, né? Ele era incisivo. Ele falava e repetia. É verdade e é verdade. O que ele está dizendo com isso? Na verdade vos digo. Ele está dizendo, nada vai se sobrepor à verdade da palavra. Eu vou repetir que você não entendeu. Nada vai se sobrepor à verdade da palavra. Pastor, eu estou condenado. Amarraram o meu nome na boca do sapo, enterraram 7 palmos debaixo da terra e disse que eu vou morrer. Nada vai se sobrepor à verdade da palavra. Pastor, diz que eu estou amaldiçoado. Não se sobrepõe à verdade da palavra. Aí Jesus diz assim, na verdade, vos digo, que todos os pecados, na linguagem de Marcos, né, serão perdoados aos filhos dos homens. Aliás, tem sentido, porque se ele veio para resgatar, ele não pode condenar.
Mas ele vai fazer uma diferenciação entre os filhos dos homens, aquele que peca de forma involuntária, ou numa linguagem coloquial, por ignorância, daquele pecador contumaz, que peca de forma consciente e deliberada. Leia novamente o texto, Alex. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juiz. Pronto. O que é que Jesus está dizendo aqui para os escribas? E é para eles. O ambiente é para eles, a discussão é para eles, a parábola é para eles. É para o sistema religioso da época que confronta o milagre de Jesus. Todas essas pessoas que estão falando esse monte de coisa que vocês falaram agora, estão repetindo, eles serão perdoados. Agora vocês não. Pastor, mas por que Jesus perdoa os filhos dos homens e lança uma palavra de juízo contra os sacerdotes? Simples. Porque estes homens que lançaram essa palavra, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Na verdade, eles estavam envoltos em uma capa de santidade. Gostei muito da exposição da missionária Madalena Josué, quando aplicou o texto do capítulo 25 do Evangelho de Mateus para diferenciar as loucas das prudentes. Quem estava lá? Levanta a mão aí. Quem estava lá na festa do Banco Tomar no sábado? Quem estava lá? Bom, então eu vou contar para vocês qual foi a aplicação dela. O texto do capítulo 25 de Mateus diz que haviam 10 virgens. Quantas virgens eu falei? 10. Quantas virgens eu falei? 10. O texto diz que eram virgens, diga comigo, elas eram virgens. A palavra virgem quer dizer pura. Elas eram puras, não tinham se contaminado, não tinham tido relação, eram virgens. O texto também diz que elas tinham lamparinas. Diga comigo, lamparinas. Elas tinham lamparinas. E o que era lamparina? A lamparina era um utensílio usado pelas virgens, que eram colocadas à disposição da noiva para ajudá-la a se preparar para o dia das núpcias. A história diz que essas lamparinas, elas eram pequenas, feitas de barro, e elas continham uma quantidade exata de azeite, que tinha a capacidade de duração de um período de horas. Então, o texto diz que elas eram virgens. Diga comigo, elas eram virgens, eram puras. Diga, elas eram puras. Elas tinham lamparina. E elas também tinham azeite. Mas o texto também vai dizer que todas elas dormiram, até que ouviu-se a voz: aí vem o esposo. Essa ideia de pureza, de lamparina e de azeite é um reflexo, é uma aplicação racional do papel de cada um de nós no corpo. Todos nós aqui, até que se prove o contrário, está com um sentimento de morar no céu. Uns com as vestes mais limpas, outros mais amarelados, mas estão no mesmo caminho. Todos nós oferecemos o nosso culto com a nossa lamparina acesa. E não dá para saber quem tem mais ou quem tem menos. A gente não tem um termômetro espiritual para saber quem é mais crente, quem é menos crente, quem ora mais, quem ora menos, quem é mais fiel, quem é menos fiel. Todos nós acreditamos, quando olhamos uns para os outros, que nós estamos no mesmo caminho e perseguindo o mesmo alvo. E o que todos nós temos, e que pelo menos se espera que nós tenhamos, é a presença do Espírito Santo. Alguns têm a ação e a unção do Espírito Santo de uma forma bastante aguerrida, bastante visível. Outros têm a ação do Espírito Santo dentro de si de uma forma moderada, e outros só têm um bocadinho assim. Só que todas dormiram. Mas quando veio o esposo,
elas acordaram, foram para cumprir o papel, e aí, quando elas foram cumprir o papel que lhes cabia, as loucas perceberam que aquele bocadinho de azeite que tinha lá na vasilha dela, na visão e aplicação da missionária Madalena Josué, não seria suficiente para seguir o trajeto do cortejo com o noivo. Elas olharam para aquele bocadinho de azeite e falaram assim: gente, não vai dar para a gente acompanhar todo o trajeto, não. E por quê? A lamparina tinha uma medida específica para durar. Elas estavam correndo o risco de, no meio do caminho, porque o noivo só vinha à noite, no breu da noite. Por isso que a Bíblia diz: à meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo. Noite fala de dificuldade, gente. Noite fala de luta, noite fala de adversidade. Imagina você estar no meio da noite e acabar a luz. Aí elas tiveram uma ideia fantástica. Somos tudo igual, estamos indo tudo para o mesmo céu. Dá um bocadinho do nosso azeite, do seu azeite. As prudentes, eu gostei demais disso, irmãos. As prudentes olharam para as loucas e disseram: não é caso que nos falte. Só que esse azeite que nós temos é nosso. A gente só tem ele porque a gente pagou o preço. Eles só estão, as nossas botijas só estão cheias porque nós temos depósito. Nós só chegamos até aqui porque enquanto vocês estavam passeando displicentes, nós estávamos cumprindo aquilo que Jesus nos mandou fazer. Então não é caso que nos falte, mas podemos dar uma sugestão para vocês não ficarem na mão? Vai lá onde eles vendem azeite e compra para vocês, e corre e tenta pegar a fila. E a Bíblia diz que elas foram mesmo. Engraçado, né? Elas tiveram todo o tempo do mundo, as loucas, pastor Dario, para comprar azeite. Mas elas esperaram a última, porque tem crente que é assim. Ele espera a casa cair, e aí quando a casa cair, ele fica lá: ora por mim, me ajuda, tem misericórdia de mim. Mas por que você não fez antes? Por que você não evitou o desastre antes? Por que você não se atentou antes? Deus está falando aqui: ai pastor, mas eu estou tão frio, será que eu sou um blasfemo? Mas por que você não se apercebeu disso antes? Se você está na casa, se você está vestido, se você tem lamparina e se você tem azeite à sua disposição. Aí diz que elas foram, quando elas voltaram. Quando elas voltaram, dá uma olhada para o teu irmão e diga: toda a igreja. Diga, mas não tenha vergonha não, olha para o teu irmão e diga assim: toda a igreja tem um povo louco. Não é eu que estou dizendo, Jesus que chamou elas de louca. Não é não, irmã Andréia? Toda a igreja tem um povo, mas... Ô pastor, o senhor está chamando as irmãs de loucos, irmãos de... Não, não, eu não, é Jesus que chamou. E ele disse que estava tudo dentro da igreja. Todas eram virgens, todas tinham lamparina e todas tinham azeite. Mas tinha 5 loucas. E aí, diga para ele: se você é são ou é louco? Porque a família de Jesus disse que Jesus estava louco. E aí, quando elas chegaram lá, para a gente terminar aqui, que eu fugi um pouquinho da minha conversa, elas bateram lá na porta: abre-nos a porta. Pode abrir mais a porta não, minha filha. Cuidado, viu, irmão? Porque o tempo da graça está terminando. Daqui a pouco a porta vai fechar. E aí Jesus fez alusão aos dias de Noé. Assim como foram nos dias de Noé, onde as pessoas casavam, davam-se em casamento, bebiam, comiam, faziam festa, até o dia que Noé entrou na arca. A arca está aí aberta, a porta está aberta. Entra se você quiser. Então agora, para a gente terminar aqui, para o final... Verso 29, Jesus diz assim: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu de juízo eterno. Eu disse para vocês terça-feira, e eu já estou terminando mais 3 minutinhos. O que não é nesse texto para ser considerado blasfêmia contra o Espírito Santo? Quero que você me ajude agora. A sua voz é imprescindível.
Quero que você ouça e aprenda isto. O que não é blasfêmia contra o Espírito Santo à luz das Escrituras? O que não é blasfêmia? O que não é blasfemar contra o Espírito Santo? Lembram que na terça-feira anterior eu falei para vocês, abordei essas questões? O distanciamento que muitas das vezes nós geramos com relação ao Espírito Santo é que vai nos fazer caminhar para esse processo de apostasia. Eu dei 3 exemplos clássicos para vocês: Efésios 4:30, não entristeça o Espírito Santo. Acho que, se não me falha a memória, não falei de Atos capítulo 7. Dá uma olhada para nós. Atos capítulo 7, verso 51. Entristecer o Espírito Santo é uma blasfêmia? Não. Mas é um pecado que o afasta de nós. Eu repito, entristecer o Espírito Santo é uma blasfêmia? Não. Pastor, como é que a gente entristece o Espírito Santo? Tem várias maneiras de você entristecer o Espírito Santo. Eu anotei algumas aqui, se vocês quiserem depois ouvir. Mas vamos ouvir o irmão Alex falando aí. Alguém abre para mim aí Efésios capítulo 4, verso 30, enquanto o Alex lê Atos 7, 51. Os homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Quem é que está falando dessa história aí? Quem é que está dando essa fala? É Estevão. Estevão está sendo preparado para ser apedrejado. E ele se contrapõe ao sistema religioso da época. E olha como é que ele se contrapõe ao sistema religioso da época. Ele está falando aos religiosos da sua época, que se contrapõem às suas ações. Aliás, o Estevão é o único diácono que eu conheço que foi consagrado a diácono, que virou um pregador de primeira linha. É o primeiro obreiro diácono que eu não vi executar o ofício de diácono, que ele foi levantado para resolver o problema da briga lá entre as viúvas judias e as helênicas, na época da briga lá, gentílicas, e ele foi separado para isso, para cuidar da assistência social, mas ele largou a assistência social e foi pregar o Evangelho, e por pregar o Evangelho ele pagou um preço aí. Ele agora está confrontando o sistema religioso da sua época. Ele diz: o coração de vocês é duro e o coração dos vossos pais também é duro. Olha o que ele diz. Ele diz assim: os vossos pais, legalidade, religião, mataram os profetas e vocês mataram Jesus. Olha que mensagem poderosa. Olha a acusação de Estevão contra o sistema religioso. Os vossos pais mataram os profetas que Deus enviou. É como se ele estivesse dizendo assim: Deus vem falando com vocês, Deus vem falando com vocês há muito tempo, mandou os profetas, vocês mataram. Aí Deus falou: já que eles não ouviram o profeta, vou mandar meu filho, quem sabe ele não vai ouvir. Deus mandou o filho, vocês mataram o filho. E por quê? Porque o coração de vocês é ruim. O Espírito Santo não consegue se aproximar de vocês. Agora olha lá Efésios 4:30, o que Paulo vai dizer lá. Efésios 4:30 e depois 1 Tessalonicenses 5:19. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então preste bem atenção: entristecer o Espírito Santo. Se não há arrependimento no nosso coração, essa apatia pelas coisas espirituais vai nos levar a resistir o Espírito Santo. Sabe quando a gente começa a dar crédito mais ao que o sistema está falando do que a palavra está falando? Isso é um sinal evidente de que o nosso coração está distante do propósito do Espírito Santo. Esta ação ou este comportamento continuado, porque Deus vai falando, né? Qual é a primeira lição do que nós aprendemos aqui? O Espírito Santo se afasta quando nós o entristecemos. E é uma aplicação muito lógica e racional. Você ficaria na companhia de alguém que vive lhe decepcionando, Alex? E o senhor, pastor Dario, com toda a sua idade? Não, pastor Dario, mas ele é assim mesmo, é a natureza dele.
O senhor não tem amor, pastor Dario? Você ficaria, Aguinaldo? Você já pensou? Um empregado ranzinza, mal-humorado, todo dia dando patada em todo mundo. Desculpa a expressão, né? Chula. Mas é assim para você entender mesmo. Porque tem gente que pega o Espírito Santo e coloca na estante. Coloca lá no Salmo 91. Tem uns que colocam no copo com água. Fica aqui, Espírito Santo. Se precisar de você, eu falo. Qualquer coisa eu te ligo, te mando um zap. É que a coisa está tão difícil que a gente pegou o sagrado e estamos dando outra finalidade ao culto. O culto não é para assistir, o culto é para prestar. A gente precisa entrar naquela porta entendendo que o Espírito Santo não é uma influência, não é um poder, é uma pessoa, está dentro de nós, tem vontade, tem emoções, tem sentimentos. E Paulo diz: não entristeçais este Espírito, na qual fostes selados. Paulo está dizendo assim: quando você recebeu Jesus e o milagre da salvação se operou em você, Deus, para garantir que você era dele, meteu um carimbo em você. Te selou com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Agora Paulo faz um apelo: não entristeça o Espírito Santo. Agora, um coração desviado, um coração duro, um coração amargurado, um coração que resiste, ele vai levar para este processo de afastamento do Espírito Santo. E o que acontece quando a gente afasta o Espírito Santo de forma contumaz? 1 Tessalonicenses 5,19 eu li na terça-feira passada. Alguém quer ler aí? Não extingai o Espírito. O que é extinguir o Espírito? Qual é a linguagem que Paulo está usando aqui? Extinguir é apagar. Aliás, o Espírito Santo tem várias simbologias, né? E uma das simbologias do Espírito Santo é o fogo, não é? Levíticos diz que nós não devemos apagar o pavio que fumega, tem todo um processo, não é? Nós tínhamos lá no tempo do tabernáculo, alguém que ficava responsável por colocar o combustível no tabernáculo para que a lamparina não apagasse. Toma cuidado com fogo estranho, porque fogo estranho Deus pega, e se Deus pegar, Ele mata. Então não é qualquer tipo de fogo que Deus aceita quando a gente vai prestar um culto a Ele. Então precisamos entender o que não é blasfêmia, e a gente vai terminar agora, mais um minutinho. O que não é blasfêmia? Eu vou dizer: a incredulidade não é blasfêmia. E por que ela não é blasfêmia? Eu fiz uma anotação aqui que eu quero partir com vocês. Por que não é a incredulidade final uma blasfêmia? Embora ela seja a rejeição total e irrevogável de Jesus Cristo, atribui que a pessoa permanece incrédula até a sua morte. Então, se até o último instante da sua morte ela se arrepender, ela pode receber o perdão. É diferente de um coração contumaz, um coração que se tornou herege e se apostatou da fé. O que mais não seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo? É o não rechaçar o tempo de graça de Deus, uma vez que muitas pessoas vivem na ignorância e na desobediência por longos anos e depois são convertidas ao Senhor. Esse comentário é feito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Ele tem um fundamento muito racional para tratar isso, e ele dá exemplos práticos de que rechaçar a graça, quando você traz o pecador e convida ele e quer que ele levante a mão e ele não aceita Jesus, você fica bravo: eu não vou convidar mais, porque ele é um incrédulo, coração duro, ele é mal educado. Eu levei ele lá querendo que Deus fizesse uma grande obra na vida dele e ele não deu nem bola. Mas fica tranquilo, porque essa rejeição, rechaçar esse convite, é uma ação produzida pelo pecado. Mas olha que a gente vai aprender na Bíblia, por exemplo, o exemplo de Paulo, né? Que por um tempo rejeitou a graça. Lembram de Paulo, que era chamado Saulo, 25:9 de Atos dos Apóstolos, até o dia que Deus encontrou ele lá no caminho de Damasco. Ele caiu do cavalo: quem é, Senhor? Aí ele recebe a resposta: eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. Aí lá ele tem um encontro com Jesus. Tem uma outra coisa interessante:
que nós precisamos lembrar. Os irmãos de Jesus, por exemplo, não creram nele. É tão verdade que não creram que Marcos vai dizer que eles foram lá para prender Jesus, dizendo que ele estava louco. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus ressuscitou e foi ascenso ao céu, todos eles passaram a servi-lo e reconhecê-lo como o Senhor e Salvador das suas vidas. Então é um processo que o próprio Deus se encarrega de desencadear para que o nome dele seja glorificado. Negar a Jesus é uma blasfêmia? Não. Não é. E nós temos o exemplo clássico de Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, mas lá no capítulo 20 de João nós vamos encontrar Jesus tendo um encontro com ele lá na praia. E transformando a vida de Pedro. Aliás, são perguntas consistentes e profundas. Você me ama? Te amo, Senhor. Pedrão, eu sei. Você me ama mesmo? Amo, Senhor. Ô Pedro, não leva mal não. Mas você... Aí ele ficou bravo. O texto denuncia. Ele falou, você me ama mesmo? O Senhor sabe que eu te amo. Então vai apacentar as minhas ovelhas, não é? Então Jesus fala num primeiro momento de cordeiro e depois Jesus entrega nas mãos de Pedro a igreja. O que que não é ainda blasfêmia? Então não negar a divindade do Espírito Santo também não é uma blasfêmia. Não, eu não reconheço o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. É o caso dos dualistas aí, dos unicistas, não é? Que tem essa dificuldade. O unicista só crê em Deus, o dualista só crê no Pai e no Filho, o Espírito Santo está fora. Como é que faz com esse povo? Quer dizer que eles vão tudo para o inferno? Que eles blasfemaram contra o Espírito Santo? E se o arrependimento bater? Eu vi um adventista, aliás, um adventista não, eu tive essa experiência no meu ministério, né? Eu tive o privilégio de evangelizar nos cultos de ensino em Mairiporã 2 grandes adventistas do 7º dia, cuja sede nacional é lá em Terra Preta, em Mairiporã. Agora, pega um adventista no primeiro ano de estudo bíblico para você discutir teologia com ele. Se você não abrir o olho, ele te converte. Porque ele tem um profundo conhecimento das Escrituras. E eu tive essa possibilidade de, num período muito abençoado em Mairiporã, pregar para 2 adventistas que se tornaram assembleianos, hoje são obreiros na casa do Senhor, e o nome de Jesus está sendo glorificado. Tem que tomar cuidado. O que não é blasfêmia contra o Espírito Santo? É o entristecer. Entristecer não é uma blasfêmia? Não, e por que não é? Uma vez que o mesmo, quando o cristão comete pecado, o Espírito Santo age em sua vida, convencendo do seu erro e levando ao arrependimento sincero e à conversão, promovendo a mudança de rota e de atitude. Já que a amartia, o significado de pecado é errar o alvo, você já percebeu quando você faz alguma coisa que desagrada o Espírito Santo? O que ele faz? Ele vai embora ou ele fala com você? Faz isso não, está errado. Aquele sentimento de arrependimento que nasce dentro de você é o sinal de que você não blasfemou contra ele. Louvado seja Deus. Agora, quais são pecados? Não é blasfêmia. Quais são os pecados mais comuns que se cometem contra o Espírito Santo? Primeiro, mentir ao Espírito Santo. Quem é que tem de nos dar esse exemplo de mentira ao Espírito Santo? Ananias e Safira. Cuidado, hein? Deus não quer o seu dinheiro. Esses dias eu falei um negócio desse aí para um irmão. Ué, Deus não quer o meu dinheiro, não? E por que o senhor fica falando de dízimo? Não, mas Deus, quem falou para você que Deus quer o seu dinheiro? Deus quer a sua fidelidade. É a sua fidelidade. Deus quer o seu reconhecimento que tudo que você tem foi Ele que te deu. Se você reconhecer que tudo que você tem foi Ele que te deu, qual é a dificuldade que você tem de devolver para Ele? Não é pagar, não é dar, é devolver para Ele uma parte daquilo que Ele te deu. Nenhuma. Então pronto, está resolvido. Tá. Agora, não vem querer fazer esquema, porque o Espírito de Deus está na casa. E Ele sabe como identificar. E é o Espírito Santo quem identifica. Apagar o Espírito é uma forma de pecar contra Ele. Entristecer o Espírito é uma forma de pecar contra Ele. Rejeitar ou desprezar o Espírito Santo é uma forma... Tem só um texto aqui que eu quero ler e a gente termina aqui. 1 Tessalonicenses 4:8. Dá uma olhada lá. O que é rejeitar ou desprezar o Espírito? Vamos ver o que diz Paulo?
Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4:8. 4:8. Pronto. Quem despreza a palavra, quem despreza a igreja, quem despreza o culto, quem despreza a oferta, quem despreza a água, irmão, até o trabalho simplesinho do porteiro, não, mas você não manda nada, isso aqui é quem manda aqui só. Quando você despreza, quando você não dá valor, quando você não cuida, você não está desprezando aquele ambiente somente, você está desprezando o próprio Deus que está neste ambiente para o santificar e receber a nossa adoração. Então blasfemar contra o Espírito Santo não é nada disso que eu citei aqui. E por quê? Porque em tese todos esses pecados poderiam ser perdoados desde que houvesse o arrependimento, até mesmo a blasfêmia com o Espírito Santo, quando houver o arrependimento. Pastor, mas de uma vez que a pessoa se arrependeu, pode? Irmãos, eu acredito que pode. Mas o que é que Jesus está falando aqui no verso 29? No caso citado por Marcos, no verso 29 do capítulo de número 3, ele está falando de um comportamento contumaz que está amparado na carta aos Hebreus, no capítulo 6. Ele está falando de indivíduos que experimentaram a fé e cujo poder da palavra foi arrancado de dentro de si por conta do ato de incredulidade e desobediência. Então, quando eles atribuíram ao diabo aquilo que Jesus estava fazendo, coisa que eles não podiam fazer, eles blasfemaram de forma sagaz, consciente. Eles sabiam que era pecado, mas mesmo assim eles fizeram para afrontar a santidade de Deus. Para esses não tem perdão. Tá bom? A gente volta aí na próxima terça-feira. Vamos terminar essa parte aqui e entrar para a parte 3 do nosso estudo, pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por me ouvir. Passamos mais um bocadinho aí do tempo, mas eu acredito que Deus vai continuar nos dando estratégia para aprendermos mais a sua palavra. Vamos